No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales. E não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada, não há nada, nada melhor que meu Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome pois só tu és o Deus eterno sobre toda a Glória a Deus, aleluia. E é nesse momento a banda da juventude. Graças a paz, amada igreja, amém? Novamente, né? Vamos ficar de pé? Quem veio aqui adorar o Senhor Jesus Cristo, entregue o seu melhor a Ele nesta manhã. Rei dos reis, consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor.
Altíssimo, celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Suas obras, pois com Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Igreja, se é para Ele, pode aplaudir bem forte. Se é para Jesus, tem que ser bem forte. Aleluia. Essa música, ela me remete muito à história de Abraão. No momento que Deus pede a Abraão o filho. E essa história toda que conta a Bíblia, em Gênesis 22, se não me engano, versículo 1, vai dizer, vai levantar 3 aspectos nessa passagem. E muito me lembra, pastor, a maturidade de Abraão como cristão. A gente vê a passagem a obediência, a gente vê na passagem fidelidade, e a gente vê na passagem também a adoração. E eu acho que isso são fatores importantes para a maturidade cristã. Abraão queria muito uma coisa: ter um filho. Às vezes queremos muito uma coisa. Eu quero muito uma coisa. E às vezes é o meu sonho. Era o sonho de Abraão ter um filho, juntamente com Sara. Deus deu a Abraão. E quando Deus pede a Abraão o que ele mais queria, Abraão prontamente pega seu filho e leva para o sacrifício. Sacrifício é adoração.
Deus te deu, Ele pode tomar. Pode. Mas sacrifício me remete à adoração. Abraão foi com o seu melhor. O melhor dele era Isaac, o seu filho, e entregou a sua adoração. Eu não sei o que é o seu melhor, mas que seja uma adoração, Senhor. Seja um carro, seja uma casa, seja bens materiais, seja um serviço ao seu próximo, mas entregue o seu melhor, como sinal de adoração. Vamos cantar mais uma vez a honra? Uma só voz. A honra. Adore. Tudo é teu, Senhor. O nosso melhor é teu, Senhor. Tudo pertence a ti, Jesus. Tudo pertence a ti. Aleluia. Declare mais uma vez bem forte, igreja. Recebe a nossa adoração, Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Mais uma vez, solta a voz. Te louvarei, te louvarei. Rasga o teu coração na presença do Senhor. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em
te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. Vamos entregar a Deus os dízimos e as ofertas. Venha com alegria. Tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar. Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar. Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Pois eu preciso do teu olhar. Pois eu preciso do teu olhar. Amém, amém. Queridos, muita graça e paz para vós todos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sempre é bom estarmos aqui para louvarmos ao Senhor, nosso Deus. Vamos orar consagrando ao Senhor os dízimos e as ofertas que ao Senhor pertencem. Coloca a sua vida diante de Deus, entrega a Ele o seu coração. Eu quero agradecer a Deus pela vida da nossa irmã Maria Lemos. Estou vindo aqui quase 3 anos sem vir à igreja, não é isso, Maria? Acho que uns 3 anos mais ou menos sem vir à igreja. Estava bem doentinha, mas glória a Deus pela sua vida, sua saúde e por estar aqui em nosso meio. Que Deus continue te abençoando, minha querida, te guardando. E as nossas orações chegaram lá, graças a Deus por isso. Também irmão Félix, irmã Jovina, cadê Félix? Vem cá, Félix, irmã Jovina. Completaram 51 anos de casados. Glória a Deus. 51 anos. Só não vou pedir para dar o beijo por causa da máscara. Senão, aqui, fica aqui, para aparecer na câmera aqui, o povo te vê. Então, graças a Deus, parabéns, viu? Pelos 51 anos de vida de vocês, pelos filhos, pelos netos, pelas noras, pelos genros. É uma família aí abençoada por Deus. Então, parabéns por esses 51 anos
de vida. Coloca agora diante de Deus, quem sabe a sua oração, o seu pedido nesta hora. Levanta a mão do santuário. Bendito Deus, Pai eterno, nós louvamos o Teu nome e Te exaltamos pela Tua presença em nosso meio nesta manhã. Recebe, ó Deus, com gratidão, com alegria, os dízimos e as ofertas que ao Senhor pertencem. Dá à Tua igreja sabedoria na administração desses recursos, de maneira que o Teu nome seja exaltado e glorificado para todo sempre. Visita agora, ó Deus, o Teu servo, a Tua serva que levanta a mão no Teu santuário. Sonda, ó Deus, o coração dos Teus filhos e se inclina a ouvir o clamor de cada um, a atender, ó Deus, a necessidade do Teu povo, a receber a nossa gratidão. Que nesta manhã seja uma manhã, ó Deus, de bênção na vida do Teu povo, de resposta, ó Deus, para cada um. Te agradecemos, ó Deus, pela vida da Tua filha, nossa irmã Maria Lemos, pela sua recuperação, pela sua saúde. Continua a abençoar a Tua serva, bem como, ó Deus, nossos demais irmãos que necessitam da Tua ajuda, a Naide, a Sérgio e tantos outros, a Carla, que vai fazer cirurgia, e tantos outros, ó Deus, quem sabe, que as Tuas mãos abençoadoras se estendam sobre o Teu povo para abençoar, para guardar nesta manhã. Louvamos o Teu nome pela vida, ó Deus, do Teu servo Félix e a irmã Jovina, por esses 51 anos de vida conjugal, que o Teu nome seja engrandecido na vida dos Teus filhos, guardando, ó Deus, essa família com o Teu poder e graça, e que eles sejam exemplos para todos nós, para que tenhamos, ó Deus, famílias fortalecidas no Senhor, que cresçam para a glória e o louvor do Teu nome. Assim oramos e bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Parabéns, irmãos Félix e Jovina. Isso. Poder sentar, queridos? Farei no segundo culto, me lembre, viu, Cida? Segundo culto, de consagrar aí. Olha, depois que eu tiro essa máscara, a impressão que eu tenho é que ela já faz parte de mim. Fica um negócio estranho assim, mas Deus me livre dela. Agora a gente está com mais tranquilidade para poder fazer isso. Queridos, nós entramos nesse mês de agosto, é um mês dedicado à juventude, aos nossos adolescentes, a essa turma jovem aí, tão bonita, cheia de vida, cheia de energia. E eles trouxeram um tema, esse tema é deles, não é nosso, mas eles trouxeram um tema dentro do nosso tema anual, que vocês já ouviram e a gente vai acompanhá-lo aqui. E o texto de hoje está no livro de Eclesiastes, capítulo 12, e eu vou usar todo o capítulo, então Eclesiastes 12, de 1 a 14, nós vamos recitar por hora o verso primeiro, que é a divisa que a juventude escolheu para essa semana. Então Eclesiastes 12, de 1 a 14, segundo o pastor Ed Renekiewicz, esse livro de Eclesiastes é o livro mais mal-humorado da Bíblia, o livro de Eclesiastes. Porque você começa ele, e se você não tiver cuidado, você é levado para um materialismo muito grande. Mas, no final do livro, ele consegue fechar com chave de ouro, e dizem alguns escritores que esse livro representa, na verdade, o retorno de Salomão à sua vida inicial de compromisso com Deus, que ele abandona durante um período do seu reinado, se afasta e diz lá, você lendo lá, livro de 2 Samuel, Reis, Samuel não, Reis, 2 Reis, 2 e Crônicas, os livros de Reis e Crônicas, vocês vão perceber que vai estar lá no texto dizendo o seguinte, que as muitas mulheres perverteram o coração de Salomão. Ele deixou de adorar ao Senhor para adorar os deuses. Cada uma dessas mulheres acreditava em um Deus e ele foi servindo a esses outros deuses. E depois ele escreve esse livro que para alguns é um retorno a esse compromisso com Deus. Mas é um alerta para a gente, e esse capítulo 12
é um texto que nós deveríamos ler todos os dias, principalmente vocês que são jovens, adolescentes, para a gente ter uma visão diferente de vida. Mas vamos recitar aqui o verso primeiro, todos comigo. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Em outra versão, contentamento. Nós vamos usar então esses 14 versículos na mensagem de hoje. E eu começo dizendo que continuamos nossa jornada de um ano para alcançarmos a maturidade cristã. E como foi visto aí, ouvido nesse instante, na voz marcante aí de seu Reinan, a maturidade pode ser definida como uma habilidade adquirida, o nível mais elevado. Para a psicologia, maturidade é a capacidade de responder ao meio ambiente. Para o escritor bíblico, em Eclesiastes 12:1, a maturidade pode ser associada a atitude de lembrar-se do Criador nos dias da mocidade, nos dias da juventude, período em que há vigor, comparado com a degeneração natural do corpo humano, vinda com a velhice. E é isso que Salomão faz, ele faz essa analogia, essa comparativa entre a juventude e a velhice. Maturidade pode ser descrita em vários aspectos. No entanto, o lembrar-se de Deus demonstra nosso compromisso com o Senhor em vida dedicada com serviço, amor, santidade, relacionamento de intimidade. Então, maturidade nos conduz para tudo isso. Contudo, queridos, ela nos alerta para a brevidade do tempo. Grava isso. A maturidade nos alerta para a brevidade do tempo. A vida passa, a velhice chega, a lembrança pode se exaurir e a oportunidade cessar. Sendo assim, temos um tema para a semana da juventude, nos dias da mocidade amadureça. Esse é o tema que a juventude escolheu e nós vamos estar compartilhando com vocês nos dias da mocidade amadureça. Queridos, o texto faz parte do gênero literário da poesia. Então, Salomão encerra o livro de Eclesiastes de uma forma muito bela, fazendo uma analogia através da poesia entre a juventude e a velhice, entre a força e fraqueza, presente e futuro, capacidade e incapacidade, memória e esquecimento, saúde e enfermidade, vaidade e modéstia, vida e morte. Então, lendo esse texto, esse capítulo 12, nós vamos perceber essa analogia, ou seja, essa semelhança entre uma coisa e outra. Então, ele usa da dualidade entre uma coisa e outra para reafirmar a importância da maturidade na juventude, dos cuidados que nós temos que ter na juventude. E eu diria o seguinte: e a oportunidade para aquele mais experiente, aquela mais experiente, ou seja, para o idoso, refletir em sua vida e passar toda essa bagagem, toda essa experiência para quem? Para os mais novos. Então, você que é jovem, empreste os seus ouvidos aos mais experientes.
aprendam com eles. Isso significa o seguinte: não cometa os mesmos erros que eles cometeram e estão a nos advertir. Eu estou me incluindo com vocês nessa juventude, né? Claro. Então aprenda com eles, com os idosos, na sua experiência. E meus queridos irmãos idosos, experientes, não tenham vergonha de passar para essa turma jovem, seja aqui alguém, um jovem da igreja, seja um filho seu, seja um neto seu, um bisneto, um tataraneto, seja quem for, não tenha vergonha de passar para eles os seus erros e acertos, porque nós podemos aprender com a experiência de vocês. Então seria bom que vocês fossem esses mestres, esses professores experientes, de transmitir para a juventude aqueles pontos onde vocês acertaram e onde vocês erraram, e dizer para essa juventude o seguinte: não repitam os meus erros. Então Salomão, de modo geral, ele traz esse entendimento para a gente, por isso que é bom a gente refletir sobre essa verdade. Então, ele faz essa analogia o tempo todo aí no texto. Por fim, faz uma avaliação de tudo que vivenciou e recomenda o que para ele seria o mais importante na vida. Os últimos versículos do capítulo 12, Salomão está fazendo essa consideração, que depois de tudo que ele experimentou na vida, depois de tudo, ele chega a essa conclusão, e nós vamos perceber isso lá no final do texto. Ele faz um resumo, ele faz uma conclusão, ele faz uma síntese de tudo que foi discutido no livro. E ele chega a uma conclusão que já nós iremos tratar dessa conclusão. Então eu trago, queridos, do texto, 2 questionamentos e uma instrução à luz do que o texto diz. Então nós vamos pensar nesses 2 questionamentos e vamos pensar nessa instrução que Salomão está trazendo para todos nós. Então vamos a esse primeiro questionamento. Por que amadurecer? Isso que está ali, não é isso? Por que amadurecer? Essa é uma pergunta que nós devemos nos fazer e devemos encontrar a resposta para ela, e vamos ver isso nos versos 1 a 8. O texto apresenta algumas razões por que precisamos amadurecer, e de modo específico nos dias da mocidade. Então, por que agora na juventude é hora de buscar a maturidade? Por quê? Porque quando a gente chega a uma certa idade, quando a gente chega à idade de uma pessoa idosa, a gente vai perceber que algumas coisas que nós gostaríamos de fazer, algumas coisas que nós gostaríamos de ter, já não temos mais. Às vezes a vontade existe, o querer está em nós, mas o corpo não acompanha, a mente não acompanha. Eu já vos disse aqui o exemplo do pastor Arizé. O pastor Arizé me disse com muita clareza, disse assim: Juda, a minha mente está boa, eu quero continuar, mas o corpo diz não, então dá um freio. Então por isso que a hora de amadurecer é agora. Não, eu quero alcançar a maturidade quando eu chegar aos meus 90 anos. Se isso acontecer com você, vai ter um arrependimento muito grande. Então a hora da maturidade é agora, nos dias da mocidade. Então, se compararmos a maturidade ao plantio, aí eu pergunto, qual a melhor fase da maturidade? Observe o que eu estou fazendo. Eu vou precisar de 4 jovens aqui na frente.
preferência de vocês que estão com camisa aí nova. Olha a pergunta: qual a melhor fase da maturidade? Eu estou fazendo um comparativo de maturidade com o plantio, certo? Então, dentro desse comparativo, qual a melhor fase da maturidade? Quando se planta ou quando se colhe? Quando se planta ou quando se colhe? Deixa eu perguntar primeiro aos jovens: quando se planta ou quando se colhe? Quando? Vocês estão com medo, é? Jovem impossível, fala. Quando se planta ou quando se colhe? Quando se colhe. Vou perguntar agora aos experientes: qual a melhor fase? Quando se planta ou quando se colhe? Colhe. Quando se planta? Observe que os mais experientes disseram quando se planta. Vamos ver quem está certo. Vem cá, 4 jovens aí de vocês aí. 4 jovens aí. Ficam aqui. Cadê a irmã Lu? Vem cá, Lu, me ajuda aqui. Vocês vão ganhar um coração. Vão ganhar um coração rápido, porque o tempo ali, Jesus, segura esse relógio ali. Eu vou falar também sobre o tempo. Vocês vão ganhar 4 corações. Já está dentro de vocês aí o coração. 4 corações. Pode botar aí no pescoço. Mostra ela aqui para vocês verem. As sementes. Falta uma, Lu. Pronto. Escolha aí a semente de vocês. Cada um escolhe aí do seu jeito. Você deixou por último, mas entenda que você fez uma escolha, viu? Não me engane. Pode botar ali, Lu. Fica olhando para frente. Pede para olhar aí, para você não se anotar. Olhem para frente, não olhem para trás não, olhem para frente. Olhem para frente. Não fique curioso não, você já fez sua escolha, viu, Tiago? E lhe digo que você fez uma escolha inédita. Não, quem fez a escolha foi Lu por você. Está trocando aí agora. Bem, eu diria que você fez uma escolha inédita, do mesmo jeito. Eu vou repetir a pergunta. Nós estamos comparando a maturidade a um plantio. E eu perguntei o seguinte: qual a melhor fase quando nós pensamos em maturidade? Quando se planta ou quando se colhe? A juventude respondeu: quando se colhe. Os experientes responderam: quando se planta. Vocês estão com a semente na mão aí, a semente que vocês escolheram. Coloque ela no coração de vocês. Então, ela está dentro do coração. E agora nós vamos ver isso. A semente que cada um escolheu. Coloca no coração aí. No coração, sim. Agora virem de frente para mim e de costa para a igreja. Virem de costa lá para o povo ver vocês. Reinan, você fez que escolha? Qual foi a escolha de Reinan? Amor. Você fez uma boa escolha. Você fez uma boa escolha, meu filho. Escolheu amor. Certo? Tiago, qual foi a escolha que você fez? Você plantou a sua semente. Qual foi a escolha de Tiago? Nervosismo.
Uma péssima escolha. Roberta, você também fez uma escolha. Qual foi a escolha de Roberta? Paciência. Que escolha boa. Que alegria, glória, né? Escolha boa. Alain, você deixou por último. Você fez uma escolha em ser o último. Então não venha me dizer, não, eu não escolhi, eu já achei lá. Não, você fez uma escolha. Você fez por último. Qual foi a escolha de Arlan? Orgulho. Então, amor, nervosismo, paciência e orgulho. Eu vou perguntar de novo. Qual a melhor fase da maturidade? Quando nós escolhemos ou quando nós colhemos? Agora vocês aprenderam. Quando nós escolhemos. Então, muito obrigado a vocês. Pode bater palma para eles aí. Deus abençoe. Pode levar o entregador depois, se vocês quiserem. Mas não fique com esse orgulho, nesse nervosismo não, viu? Aprenda com a paciência e com o amor. Então, queridos, quando plantamos, temos a oportunidade de escolher. Quem planta, colhe. Então, quando você planta, você tem a oportunidade de escolher. Quando colhemos, não temos escolha. Quando você colhe, você não tem escolha. Já está ali. O fruto já veio. Não há como mudar agora. Eu plantei um caroço de jaca, vou colher manga. Não. Você vai colher jaca. Eu plantei pinha e vou colher tamarino. Não, você vai colher pinha. Então, observem que a escolha é fundamental. E aí eu pergunto, por que então amadurecer nos dias da mocidade? Só esse impacto agora do momento em relação à escolha, a gente percebe como isso é importante em nossas vidas. Mas por que amadurecer nos dias da mocidade? Primeiro, queridos, somos limitados pelo fator tempo. Por isso que a hora de amadurecer é agora. Todos nós somos limitados pelo fator tempo. Olha lá os versos 1 e 2. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer, contentamento. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e torne a vir as nuvens depois do aguaceiro. Estamos falando de tempo. Nós somos limitados pelo tempo. O tempo passa rapidamente. O tempo passa. E Salomão traz essa ideia aqui, e ele usa a figura do sol e da lua para mostrar justamente o brilhantismo que há na juventude. A luz que o jovem carrega, esse seu vigor, essa sua energia. E se vocês olharem lá o verso 7 do capítulo 11, ele vai dizer, doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Então a juventude acorda com mais disposição, com vigor. Tem gente que acorda às 5 horas da manhã para poder ir para a academia, para jogar bola, para trabalhar. Então há uma disposição natural na juventude. Disposição. Então, quando ele se refere aqui a esse brilhantismo da luz do sol, está se referindo justamente a essa capacidade que a juventude carrega na sua força, na sua energia, no seu vigor, na sua alegria. Se vocês lerem o verso 9 aí do capítulo 11, Salomão vai falar sobre isso. Alegra-te, jovem, nos dias da tua mocidade.
anda pelas vistas dos teus olhos, recreia o teu coração. Então Salomão está trazendo isso com muita propriedade, mas observe que ele traz também o seguinte: e torne vir as nuvens depois do aguaceiro. Ou seja, o tempo passa rapidamente. Então é importante que a gente tenha essa consciência de que todos nós somos limitados pelo fator tempo. Somos limitados, mas vamos avançar, porque o tempo diz que a gente tem que correr. Segundo, o futuro não está sob o nosso domínio. Grava isso, você que é jovem. O futuro não está sobre o nosso domínio, sobre o domínio de ninguém. Ninguém sabe do futuro, queridos. Por isso que precisa amadurecer agora, para fazer boas escolhas. Vamos lá para os versos 3 a 7, olha o que diz o texto. No dia em que tremerem os guardas da casa aos teus braços, então nós vamos ficando idosos, os mãos começam a ficar assim, trêmulas, enfraquecidas. E se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, às vezes não aguenta nem mais ficar em pé. E cessarem os teus moedores da boca, pois já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. Então perde os dentes, maxilar já não é a mesma coisa, os olhos escurecem, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem. Então os ouvidos, a boca começa a ficar um pouco mais calado. No dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Então vai perdendo um pouco a audição. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres, como floresce a amendoeira. Os cabelos ficam brancos, tem medo de cair. E o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite. Observe que o gafanhoto, ele não anda, ele pula. Voar, ele voa muito bem, mas ele não anda, ele pula. A pessoa chega a uma certa idade que a gente anda com dificuldade. É isso que Salomão está mostrando para a gente aqui. E os panteadores andem rodeando pela praça. Ou seja, está trazendo a questão da morte. Antes que se rompa o fio de prata. Isso aqui pode ser uma referência à nossa coluna vertebral, mas outros enxergam de uma outra forma, de que há uma linha, como se fosse trazendo uma ideia espiritual, a gente perder isso. E se despedace o copo de ouro. Está trazendo atenção ao nosso cérebro, à nossa mente, que a gente vai perdendo um pouco de tudo isso, a memória vai embora. E se desfaça a roda junto ao poço, coração, até o verso 7, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, aí ele traz a questão da nossa finitude. A morte chegará a todos nós, que não seja tão cedo, mas que ela vai chegar, vai. Então o que é que Salomão está dizendo para a gente? Que apesar de todo o vigor físico que nós temos enquanto jovens, não temos o domínio sobre o futuro. O futuro não nos pertence, por isso que Jesus vai nos alertar em relação a isso. Já basta a cada dia o seu mal. Então não vos preocupeis, ele vai chamar a atenção de você ficar preocupado, preso, e perder essa sua confiança em Deus. Mas aqui, Salomão está trazendo um contexto diferente, a questão da escolha. Enquanto somos jovens, podemos escolher. Então, já que eu não tenho um domínio pelo futuro, eu preciso fazer boas escolhas. Daí, a necessidade da maturidade. E lá no verso 8,
a vaidade pode direcionar os passos. Por isso que nós precisamos de maturidade, porque a vaidade pode nos conduzir a um outro caminho. Olha lá o que ele diz no verso 8: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. E olhando para essa figura, cadê a figura? Vá avançando aí. Aí. Olhando para essa figura, ali nós temos orgulho e vaidade. É só largar e dar a mão. Mas quantos preferem ficar carregando esse peso, né? A vaidade, do orgulho no coração. Então Salomão está chamando a nossa atenção de que a vaidade pode direcionar os nossos passos. E se nós formos direcionados pela vaidade, nós estaremos fazendo uma má escolha. Então percebe que Salomão está trazendo essas considerações para todos nós. Por isso, precisamos de maturidade nessa juventude. Então, nos dias da tua mocidade, amadureça. Isso que está trazendo para a gente. Mas vamos para outro questionamento: como amadurecer? Eu acho que aqui é mais importante para vocês. Já que nós sabemos de tudo isso, da necessidade da maturidade, mas como amadurecer? Vamos ver isso nos versos 1, 6, 9 a 12. Eu digo que maturidade, no sentido que dei na introdução, é fundamental para que todos ouçam nesta manhã. Fundamental. Que a gente aprenda com isso. Mas de modo específico para a juventude. E nós acreditamos que a juventude tem uma vida bela pela frente, mas para isso precisa fazer boas escolhas. Maturidade é uma conquista, um desafio que se apresenta de modo processual, não vem de vez, é um processo, diante das escolhas que nós vamos fazendo. E a depender das escolhas que fazemos, o processo pode ser curto ou longo, positivo ou negativo. Daí a necessidade de saber como amadurecer. E a primeira resposta para isso, exercitando a memória. Versos 1 e o verso 6. Então o verso 1 que nós já lemos aqui: lembra-te do teu Criador. Antes que essas coisas ruins aconteçam, antes que esse tempo ruim chegue. E no verso 6: antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro, ou seja, a mente, o cérebro. Então, nós precisamos exercitar a memória, para preservar. Existe uma doença terrível, que aflige pessoas quando alcança a partir dos seus 50 e poucos anos, 60 anos, ela pode se manifestar, que é o Alzheimer. E nós precisamos cuidar disso antes, exercitando a memória. E eu queria então fazer esse teste aqui com vocês. Esse é um teste de memória e atenção. Vocês vão dizer ali as cores, de acordo com o que está sendo pedido, certo? Vamos lá, comecem aí. Já começou errado. Espera aí. Já começou errado. É para dizer as cores que se pedem. Não é para ler as palavras. É as cores. Vamos de novo. Vamos lá. Olha, vocês estão ruins de memória e atenção, viu? Vocês estão ruins de memória e atenção. Vocês estão lendo as palavras, é para dizer as cores. É para dizer as cores ali, ó. Azul não é azul, é vermelho. Para dizer as cores.
Então observe como isso é importante para a gente. Exercitar a memória. Então exercite a sua memória. Atenção, jovens, crianças e jovens aí. Quem for jovem, criança, levanta a mão aí para eu ver. Quem for jovem, criança aí. Deixa a mão suspensa. Pode deixar a mão bem alta assim, vá. Não baixa a mão não. Não me engane não. Não me engane não, meu filho. Deixa a mão bem alta. Olha, exercitar a memória. Não baixa a mão não. Estou falando de atenção e memória. Uma coisa prejudicial à sua memória e à sua atenção significa não dormir bem, não dormir cedo. Perder noite consome isso aqui, estraga a mente. O doutor está confirmando já ali, não é isso, meu doutor? Caio está ali confirmando ali, o doutor ali. Consome isso aqui. Pode baixar a mão. Então, da próxima vez que você inventar perder noite, para ir para a festa, para ir para a balada, para fazer vigília, pense 2 vezes nisso. Pense 2 vezes. Se vocês perguntarem aqui aos idosos aqui, se dormem bem, se tem uma noite de sono longa, vocês vão perceber que nem todos têm. Em média, 6, 4, 5 horas, às vezes menos. É isso, meus companheiros? É isso. É isso. Então nós precisamos preservar o copo de ouro. Preserve isso aqui, exercite a sua mente, exercício físico, uma boa leitura, tudo isso ajuda, mas não posso ficar falando sobre isso. Vamos lá, e mais, como amadurecer? Adquirindo conhecimento. Então, versos 9 a 12, olha aí. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento. E atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Até o verso 12. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. E agora, pastor? Afinal de contas, é bem estudar para não estudar, já que Salomão dizendo isso aqui. A gente vai chegar lá. Nós precisamos adquirir conhecimento. Algo que ajuda, inclusive, na nossa maturidade, ajuda a nossa memória. É o conhecimento. E uma boa leitura, minha gente, é fundamental para isso. Então, leia. Observe o seguinte, muitas das nossas livrarias aqui em Salvador e no Brasil inteiro estão se fechando. Segundo, sabe por que os livros aqui são tão caros? Porque o povo brasileiro não lê. Não temos hábito de leitura. São poucos que gostam de ler. E o conhecimento ele é adquirido principalmente através da leitura. E quando Salomão diz isso aqui, que o muito, cadê aqui onde ele diz, no verso 12, o muito estudar em enfado da carne, ele está se referindo ao seguinte, que você tem muita coisa que você pode ler, mas ele está priorizando aquilo que é mais importante, ou seja, não perca muito tempo com coisas fúteis em relação à leitura, que não vai agregar a você valor, conhecimento, e prefira o que ele diz aqui, pelo único pastor, que há escritores que se referem a isso aqui como sendo a palavra de Deus, ou seja, o melhor conhecimento, esse seria o sentido melhor.
Então busque ler aquilo que vai lhe trazer melhor conhecimento, aquilo que vai ajudar a fortalecer a sua atenção, a sua memória, aquilo que vai ajudar a preservar o seu copo de ouro. Então faça boas escolhas. Então leia, estude, caminhe. Estude. Então é importante que a gente veja isso. Infelizmente, o nosso país, quando fala em termos de estudo, deixa a desejar. Porque as faculdades públicas são pouquíssimas. E às vezes o estudante, aquele que quer mesmo prosseguir na vida, tem uma dificuldade muito grande para conseguir chegar à faculdade. Quem tem recursos, chega. Quem tem condições de pagar uma faculdade, estuda. Consegue. Mas quem não tem, é muito mais difícil, porque depende de uma faculdade pública. E as vagas são limitadas. E hoje, até mesmo o aluno que estudou em uma escola particular, mas que os pais não têm condições de pagar uma faculdade, a depender do curso que for fazer, por exemplo, e os pais não têm condições, então ele pede para o aluno da escola pública. Porque as vagas para o aluno da escola particular são mais reduzidas. Então observe que a educação no Brasil é uma injustiça muito grande. Não se investe em educação. E aproveito para fazer um alerta. E por que não se investe? Para que o povo continue sem conhecimento, e esses bandos de preguiçosos que não fazem nada pelo país, a não ser roubar o país, ficam lá no poder o tempo todo, e vocês não usam a capacidade de vocês, o conhecimento de vocês, o poder que vocês têm através do voto, e o que é que a população faz? Continua votando nos mesmos candangos. Observem isso, são os mesmos. Então está na hora de pensar de uma forma diferente. Ah, pastor, geralmente muda e acontece o mesmo. Muda de novo, muda sempre. Então a gente precisa enxergar isso, para que a gente tenha homens e mulheres no comando desse país com mais seriedade, que se preocupe com o povo, em ajudar o povo, em dar condições de conhecimento. Então adquirir conhecimento nos ajuda na maturidade. E mais, desenvolvendo uma vida relacional com Deus. Quer alcançar a maturidade? Desenvolva uma vida relacional com Deus. Então é isso que Salomão diz no verso 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, quando você tem vida, saúde, você tem tudo aí a seu favor. A hora de lembrar de Deus é agora, porque talvez quando chegue na velhice, a depender do seu estado, você esqueça de igreja, esqueça de Bíblia, esqueça de tudo. Essa é a verdade. A gente nem lembra quando chega uma certa situação, coisa apaga. Que Deus nos guarde disso. Por isso a hora de investir é agora. A hora de memorizar a Bíblia é agora. Então, mantenha esse desenvolvimento de uma vida relacional com Deus. Mas eu tenho que correr, que meu horário já foi. Para fechar aqui, agora são os princípios de maturidade. Eu fiz 2 questionamentos e agora vamos para os princípios de maturidade, lá nos versos 13 e 14. Princípios, queridos, podem ser definidos como uma base para o conjunto de regras e normas. A maturidade tem princípios elementares na vida de qualquer pessoa. Observar esses princípios fará total diferença na vida do jovem. Então o texto se conclui com alguns princípios que valem por toda a vida. Então quais são esses princípios? Verso 13 lá primeiro, na parte B. Temor a Deus. Olha lá o verso 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Homem aqui no sentido sui generis, né? Então, temor a Deus. Esse é um princípio de maturidade. E Salomão vai dizer em Provérbios que
O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então nunca perca o temor a Deus. Temer a Deus, minha gente, não é ter medo de Deus. Deus não faz medo a ninguém. Não é medo. Temor é respeito, é reverência. Isso é temor, é reconhecimento. Então guarde sempre esse temor a Deus. E Salomão diz que essa é a suma, é a síntese, é o resumo de tudo o que foi dito desde o capítulo 1 até o final. Temor a Deus é o princípio de todas as coisas. E mais, guardar os mandamentos do Senhor, ainda no verso 13 aí, guarda os mandamentos do Senhor. Há pessoas que têm um temor a Deus, mas não guardam os mandamentos, não obedecem. Não adianta. É temer e guardar os mandamentos do Senhor. Então preserve os mandamentos, aprenda com a palavra de Deus. E no verso 14, faça tudo para Deus. Olha lá o verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, faça tudo para Deus. Quando você for fazer qualquer coisa, eu estou fazendo para Deus. Porque aí quando a gente tiver a oportunidade de errar, a gente vai pensar duas vezes. Eu estou fazendo isso para Deus? Epa, isso aqui não agrada a Deus não, então eu não faço. Então faça tudo para Deus. Eu então concluo o sermão dizendo o seguinte: nos dias da tua mocidade é para fazer o quê? Amadureça. Essa verdade nos remete a grandes desafios, sendo a escolha nosso principal desafio. Então escolha bem. E eu digo, a escolha nos seguirá por muito tempo, até que cheguem os anos dos quais iremos dizer: não tenho neles contentamento, alegria, energia, vigor. Então, enquanto eu posso fazer escolha, eu vou fazer a melhor escolha, porque vai chegar o momento em que nós não poderemos escolher, que os nossos filhos vão escolher por nós. É isso ou não é? É. Os filhos escolhem: não, minha mãe, eu vou levar a senhora para aqui. Ah, não quero ir não. E vai. Às vezes eu faço isso com minha mãe, né? A menina diz assim: seu Gil está aí, dona Belinha não quer tomar o remédio dela não. Aí eu chego lá: dona Bela, por que não quer tomar o remédio? Ah, quero não. Vai tomar o remédio aqui, dona Bela, pega aí, me dá aí, toma aqui, abre a boquinha, toma aqui, bebe, pronto, toma. Não é isso que acontece? Não é isso que acontece? A gente não quer. E Jesus disse isso a Pedro: Pedro, meu filho, quando tu eras mais moço, você ia para onde você queria, fazia o que você queria. Mas agora que chega a ficar velho, ou tu vai pegar a tua mão e vai te conduzir para onde você não quer. E é verdade. É verdade. Isso me faz lembrar o irmão Rocha. Nós estávamos no casamento de Edila, né, filha do irmão Jurandir. Irmão Rocha já estava naquele processo de enfermidade. E no meio ele viu aquele povo todo, ele perguntou assim: eu estou aonde? Estou fazendo o que aqui? Então a pessoa chega um momento que vai ser levado, às vezes não sabe nem para onde. Eu costumo dizer aos meus filhos, né? Minha filha me diz assim: esse velho, quando ficar mais velho, vai dar trabalho. Eu digo: não vou dar não, minha filha. É o seguinte: coloca a grana aqui em minha mão. Quando você procurar por mim, pai, não está onde? Eu digo: estou em Miami. É só botar o dinheiro na mão, vai embora, curtir a vida aí. Então observe como isso é importante para a gente. Então sabemos por quê, como e os princípios de maturidade. O que vamos fazer ao sair daqui será a nossa próxima escolha. Então Deus nos ilumine a fazer a melhor escolha. A melhor escolha é a vontade do Pai Celeste. Que assim seja, em
nos dias da tua mocidade amadureça. Então fica de pé com toda a sua maturidade e nós vamos orar e vamos sair daqui, queridos, com essa palavra na mente e no coração, e que Deus possa estar assim nos fortalecendo e nos guardando a todos nós. Amém? Amém. Só um lembrete, queridos, dia 15 agora de agosto, no segundo culto da manhã, será a consagração de bebês e gestantes. Então liga para a secretaria, informa os irmãos, consagração dos bebês e gestantes, certo? No dia 15, à tarde, nós teremos a reunião do Conselho Consultivo da Igreja. Então, os conselheiros, fiquem atentos para no dia 15 à tarde, às 14h30, reunião do Conselho. E eu quero abrir esse conselho para quem tiver interesse, quiser vir participar, pode vir participar, porque nós vamos estar discutindo o estatuto da igreja, novo estatuto a ser aprovado pela igreja. Então, se você tiver interesse, pode vir discutir, discordar, fazer as suas considerações em relação a esse nosso estatuto, dia 15 às 14h30, tá certo? Então, vamos orar. Bendito Deus, Pai eterno, louvamos o Teu nome pela Tua bondade e grandeza, por Tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido o nosso refúgio e fortaleza. Nos ajuda, Deus, a preservar a nossa mente firmada no Senhor, a usar, ó Deus, o nosso vigor físico, a nossa energia para a glória e louvor do Teu nome. Dá, ó Deus, a nossa juventude a Tua direção, para que todos sejam firmados no Senhor e cresçam para a glória e louvor do Teu nome. Aos mais experientes, ó Deus, guarda os Teus filhos, abençoando com saúde, para que tenha dias melhores, sob os Teus cuidados, sob a Tua proteção. Leva-nos em paz agora aos nossos lares e dá-nos sempre a Tua graça. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós todos levante o seu rosto e vos conceda plena paz. Em nome de Jesus. Amém. Ide em paz, queridos, debaixo da potente mão de Deus. Amém.